Boa tarde, pessoal. Vamos à nossa segunda aula sobre transformações lineares, né? Estamos aqui no módulo 2 do nosso curso de Introdução à Álgebra Linear. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Bom, na aula passada a gente introduziu o conceito de transformações lineares, né? Foi a nossa primeira aula do módulo 2 do curso. Nós introduzimos o conceito de transformações lineares. E nessa segunda aula a gente vai continuar nossa discussão, né? Lembrando então que uma transformação linear entre dois espaços vetoriais, V e W, por exemplo, é uma função cujo domínio é V grande e o contradomínio é W, né? Dois espaços vetoriais que satisfazem duas propriedades. A transformação T aplicada ao vetor U mais V é igual a T de U mais T de V, para qualquer U e V vetores em V grande, e a função T aplicada ao vetor αU, onde α é um escalar e U é um vetor em V grande, essa função aplicada nesse ponto αU é igual a αT de U. Tá? Então, para uma função entre espaços vetoriais ser uma transformação linear, ela deve satisfazer essas duas propriedades aqui. Tá? Na aula passada vimos um importante teorema que diz que se você tem dois espaços vetoriais equipados com um espaço vetorial equipado com uma base beta, e você fixa arbitrariamente W1 e Wn vetores em W, né? Então existe uma única transformação linear cuja imagem dessa transformação nos elementos da base beta é igual aos elementos que você fixou, e essa transformação ela é dada por essa combinação linear aqui, né, para cada U vetor em V grande, onde os objetos x1 até xn são as coordenadas do meu vetor U na base beta. Tá? Ok. Nessa segunda aula, a gente vai continuar a nossa discussão. Eu vou introduzir o conceito de núcleo da minha transformação e imagem da transformação. Muito bem. Vamos lá, né? Você pega o V e W, espaços vetoriais, e eu vou considerar uma transformação linear de V para W. O conjunto imagem dessa transformação T, ou simplesmente a imagem de T, ela é dada pelo conjunto de todas as imagens, né, da minha função T. Né? Conjunto de imagens é simplesmente T de U, onde U é um vetor em V grande. Certo? Esse é um conjunto de imagens da função. Isso aqui é um conjunto que vocês já viram, inclusive, no colégio. Tá? O que é novo aqui é o núcleo da minha transformação, que a gente chama de kernel, ou núcleo da transformação, que é o conjunto, eu vou denotar como sendo ker T, é o subconjunto do espaço vetorial V grande, formado pelos elementos U em V grande, onde T de U é o elemento neutro. Ou seja, é o subconjunto do meu domínio V grande, né, formado pelos vetores que anulam a minha transformação linear. Essencialmente é isso. Tá? Então observe duas observações importantes, que o conjunto imagem ele é um subconjunto do meu contradomínio, W. E o kernel, o núcleo da minha transformação, ele é um subconjunto do domínio da minha transformação T grande. Tá? Ele é os elementos de V grande que anulam a minha transformação linear. Esse é o kernel, o núcleo da transformação. Muito bem, um primeiro teorema da aula é o seguinte: tanto a imagem quanto o núcleo, o kernel da transformação linear, são subespaços vetoriais de W e V grande, respectivamente. Tá? Eu vou fazer uma demonstração aqui bem rápida, porque é bem simples. Observe primeiramente que a imagem de uma transformação linear e o núcleo, né, são subconjuntos não vazios. Né? Tá? Por exemplo, o elemento neutro sempre está no núcleo, no kernel da minha transformação. Então isso aqui é sempre não vazio, e o conjunto de imagem obviamente é não vazio. Muito bem, agora eu quero mostrar que
tanto a imagem, que a imagem, né, ele é um subespaço vetorial. Tá? Então eu vou pegar dois elementos que estão na imagem, eu quero saber se a soma desses dois elementos estão na imagem. Então, se eu pego t de u e t de v no meu conjunto de imagem, eu sei que t de u mais t de v, certo? Isso aqui é igual a t de, entre parênteses, u mais v, né? Que eu usei a linearidade da minha transformação. Portanto, t de u mais t de v está na imagem da minha transformação linear. E se eu pego o alfa, um escalar, um número real qualquer, e eu pego t de u, um vetor no conjunto de imagem, pela linearidade eu sei que alfa t de u é igual a t de alfa u, e portanto, alfa t de u também está no conjunto de imagem. Isso prova então que o meu conjunto de imagem ele é um subespaço vetorial. Tá? Eu deixo como exercício vocês verificarem a prova para o núcleo, para o kernel da minha transformação. Mostrar que o núcleo ele é um subespaço vetorial. Muito bem, agora que a gente sabe que a imagem e o núcleo da transformação linear são sempre subespaços vetoriais, né? Vamos agora estudar alguns exemplos. Tá? Considere T uma transformação linear que é definida da seguinte forma. T x de yz eu vou definir como sendo x, 2y e 0. Essas são as coordenadas da minha transformação linear de R3 para R3. O exemplo pede para você determinar o conjunto imagem e o kernel dessa transformação. Então vamos lá. Por definição, x, y e z pertence ao kernel, ao núcleo da minha transformação, se e somente se este vetor ele anula a minha transformação. Ou seja, se e somente se tx, yz é igual ao vetor nulo. Certo? Isso significa que x, 2y, 0 é o vetor nulo. Ou seja, x e 2y devem ser nulos. E z pode ser qualquer coisa. Ou seja, x e y é igual a 0 e z pode ser qualquer número real. E, portanto, o núcleo da minha transformação ele é o subespaço vetorial gerado por um único vetor, né? Que é o terceiro elemento da base canônica do R3, 0, 0 e 1. Tá? Então, o núcleo da transformação ele é gerado simplesmente por um único vetor, que é o vetor 0, 0 e 1. Então, a gente determinou aqui o núcleo da transformação. Vejamos agora a imagem. Quem é o conjunto de imagem? O conjunto de imagem é o conjunto de todas as imagens da função t grande. Né? Então, o conjunto de imagem ele é o conjunto do txyz, onde xyz ele varia aqui no R3. Ele é um vetor no R3. Né? Então eu vou coletar todos os vetores da forma txyz, onde x, y e z são vetores em R3. Muito bem, txyz, por definição, é igual a x, 2y, 0. Portanto, esse conjunto, essa primeira linha, é a linha de baixo. Né? É o conjunto dos vetores x, 2y, 0, onde x e y são números reais. Repare que este conjunto ele não depende, a terceira coordenada é sempre 0. Isto mostra então que esse conjunto de imagem ele é gerado por dois vetores. O primeiro elemento da base canônica, 1, 0, 0, e o segundo elemento eu vou colocar como sendo 0, 2 e 0. Então, claramente que este conjunto de imagem ele é gerado por esses dois vetores aqui. Certo? Muito bem, agora você nota que este vetor 1, 0, 0, né, ele é a imagem de alguém, ele é a imagem do primeiro elemento da base canônica, T1, 0, 0. E 0, 2 e 0, ele é a imagem do segundo elemento da base canônica, que é o 0, 1 e 0. E aí a gente mostrou que o conjunto de imagem ele é gerado por dois vetores. O vetor T aplicado ao primeiro elemento da base canônica e o vetor T e a transformação T aplicada ao segundo elemento da base canônica, que é o 0, 1 e 0. Tá? Então a gente determinou o conjunto de imagem e o kernel da minha transformação. Próximo exemplo, um exemplo um pouco mais elaborado, ele pede para você encontrar uma transformação linear de R3 para R4 que satisfaz esta condição.
Ele quer que você ache uma transformação linear de R3 para R4, cuja a imagem dessa transformação deve coincidir com o subespaço vetorial gerado por esses dois vetores aqui. Tá? Ok. Então vamos lá, pessoal. Bom, existem, primeiramente, antes de a gente começar a resolver esse problema, eu gostaria de enfatizar que existem infinitas transformações lineares que satisfazem esta condição. Tá? Por isso que é bom enfatizar, encontre uma. Existem várias transformações lineares que satisfazem essa propriedade. Eu vou exibir aqui uma, tá bom? Então vamos lá. Repare o seguinte, vou começar observando o seguinte. Esse subconjunto beta que eu vou denotar aqui como sendo 1, 0, 0 e menos 1, 0, 1, 1 e 0, né? Ou seja, o subconjunto beta é formado por esses dois vetores. Esse subconjunto beta ele é linearmente independente. Tá? É fácil você ver isso. Né? Faz uma combinação linear nula e todos os coeficientes dessa combinação linear devem ser nulos. Tá? É super fácil de verificar isso. Então, beta ele é um subconjunto linearmente independente. Tá? E, portanto, como ele gera a imagem da minha transformação linear que eu quero achar, né? Eu quero determinar uma transformação linear que satisfaz isso, então eu sei que beta ele será uma base desse subespaço vetorial aqui, que é a imagem de T. Tá? Então ele é uma base desse subespaço vetorial. Bom, além disso, como beta, né, ele é uma base para esse subespaço vetorial, os elementos de beta são subconjuntos do meu conjunto imagem. Então devem existir o 1 e o 2 vetores em R3 que satisfaz essa linha aqui. T de U1 deve ser igual a 1, 0, 0 e menos 1. E T de U2 deve ser igual a 0, 1, 1 e 0. Onde T é a minha transformação linear que eu estou procurando. Tá bom? Eu vou denotar W como sendo o subespaço vetorial gerado por U1 e U2. Eu ainda não determinei quem é T, é a transformação. Mas eu sei que essa tal transformação que eu quero achar, ela deve satisfazer essa propriedade aqui, que eu escrevi. Então deve existir o 1 e o 2 que satisfazem essa regra aqui. Eu vou denotar então W como sendo o subespaço vetorial gerado por esses dois vetores. Tá? Bom, primeira coisa é que o 1 e o 2 ele é linearmente independente. Tá? Para você verificar isso, basta você observar que, por hipótese, né, T1 e T2 ele é linearmente independente. Tá certo? Ou seja, beta ele é um conjunto linearmente independente. Tá? Então, como esse cara ele é linearmente independente, então para qualquer combinação linear nula que eu faça dos elementos U1 e U2, como isso aqui é uma combinação linear nula, então de um lado eu tenho que a transformação T aplicada a este vetor é igual ao vetor nulo. Por outro lado, pela linearidade, eu sei que T aplicado a esta combinação linear aqui vai ser igual a A1 T de 1, T de U1, mais A2 T de U2. T de U1 é igual a este vetor e T de U2 é igual a este vetor. Né? Ora, como esse conjunto T1 e T2 ele é Li, né? Então eu tenho aqui uma combinação linear nula e, portanto, A1 e A2 devem ser nulos. Logo, a partir dessa combinação linear nula, A1 e A2 devem ser nulos. E, portanto, o 1 e o 2 ele é linearmente independente. Tá? Muito bem, agora que eu sei que W ele é um subespaço vetorial gerado por U1 e U2 e U1 e U2 são Li, né? Agora eu afirmo que o R3 ele é uma soma direta de W com o núcleo de T. Tá? Repare o seguinte, eu vou mostrar isso aqui. Repare o seguinte, se eu pego U, um vetor em R3, né, então por definição T de U ele está na imagem de T grande. Né? E portanto existem Y1 e Y2, dois números reais,
né, que satisfazem essa primeira linha aqui. Note que o meu conjunto imagem, né, ele tem que ser gerado por aqueles dois vetores, esse vetor aqui e esse vetor. Então qualquer transformação linear que eu esteja procurando, ele tem que satisfazer essa propriedade aqui. Tá? Então se U é um vetor em R3, T de U está na imagem de T, e como ele está na imagem de T, e a conjunto imagem ele é gerado por esses dois vetores, portanto, então, a primeira linha é verdadeira. Certo? Agora, 1, 0, 0 e menos 1 é igual a T de U1. E 0, 1, 1 e 0 é igual a T de U2. Tá? Por nossa construção. E pela linearidade da minha transformação, eu sei que esta segunda linha é igual à terceira linha. E, portanto, eu sei que T de U menos essa combinação linear aqui, né, eu simplesmente passei esse cara para a esquerda, usei a linearidade, então eu sei que T aplicada a este vetor é igual ao elemento neutro. Bom, se isso aqui é igual ao elemento, se esse vetor é igual ao elemento neutro, isso significa que este vetor ele pertence ao núcleo da minha transformação. Então, U menos esta combinação linear pertence ao núcleo da minha transformação. E, portanto, existe um V pequeno no núcleo da minha transformação, tal que U é igual a esta combinação linear mais V pequeno. Tudo bem aí? Isso acontece porque a gente acabou de mostrar que T aplicado a este vetor é o elemento neutro. Pela definição do kernel, do núcleo, isso significa que este vetor pertence ao núcleo da minha transformação. E, portanto, se ele pertence ao núcleo, existe um V pequeno no núcleo da minha transformação que realiza essa igualdade aqui. Tá? E aí a gente prova que o R3 ele é a soma do subespaço vetorial W mais o núcleo da minha transformação. Eu vou deixar como exercício vocês verificarem que de fato a intersecção entre esses dois subespaços vetoriais é o elemento neutro e, portanto, de fato, o R3 ele é a soma direta de W com o núcleo da minha transformação linear. Então o que a gente tem até agora? Essa tal transformação linear que eu quero procurar, que eu quero achar, que eu quero determinar, tá? Ela deve satisfazer essa propriedade aqui. O R3 ele tem que ser igual a uma soma de dois subespaços. Esse subespaço W ele é gerado, né? Ele é gerado por U1 e U2, e o 1 e o 2 realizam essa propriedade aqui, né? E esse kernel, o núcleo da transformação linear, ele compõe aqui essa soma direta com o R3. Muito bem. Como eu sei que a dimensão de R3 é 3 e a dimensão de W é 2, então o núcleo da minha transformação tem que ter dimensão 1. Tá? Dimensão 1. Então eu vou tomar o 3 como sendo um vetor que realiza essa igualdade aqui. Tá bom? Isso aqui tem dimensão 3, né? Isso aqui é o R3. Então eu posso tomar 3 vetores LI que gera essa igualdade. Eu posso tomar, por exemplo, o 1 como sendo o 1, o 2 e o 3 como sendo a base canônica. Tá? Como sendo a base canônica, e eu vou definir como sendo T de U1 como sendo o primeiro elemento que ele deu do meu conjunto imagem, T de U2 como sendo esse cara aqui, 0, 1 e 0, segundo elemento que ele deu, e eu vou definir T de U3 como sendo o meu elemento neutro em R4. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque pelo teorema da aula passada, se eu sei que essa aqui é uma base canônica, e ele deu esses dois vetores em R4, esses três vetores melhor em R4, a gente sabe que existe uma única transformação linear que realiza a equação 1. E essa transformação linear ela será igual a essa linha aqui. Tá? Eu estou usando o teorema da aula passada. Tá bom, pessoal? Então, TXYZ vai ser essa minha transformação.
xt de u1 mais yt de u2 mais zt de u3. Onde t de u1 ele diz que é esse vetor, t de u2 ele diz que é esse vetor, e t de u3 eu construí de forma que t de u3 seja o elemento neutro. Portanto, esta linha é igual a xy, né, y e menos x. Tá bom? Muito bem. Uma vez que você sabe que essa transformação linear, você encontrou a transformação linear. Vamos mostrar que essa minha transformação linear ela é o que ele pediu. Tá? Vamos lá. Eu sei que o R3 ele é a soma direta desses dois subespaços vetoriais. Então, para qualquer vetor x, y, z em R3, eu posso escrever de forma única como sendo da forma A mais B, onde A está em W e B está no núcleo da minha transformação. Então eu sei que Txyz é igual a T de A, porque T de B é nulo. B está no núcleo da transformação. Certo? Então eu sei que Txyz ele é a combinação linear de quem? Ele é a combinação linear de U1 e U2 para cada x e y. Então isso conclui então a nossa construção, a nossa resolução. Ok, pessoal? Então eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente continua nossa discussão sobre transformações lineares. Um abraço.